Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais. Professor Marciano, o nome para ninguém esquecer. Sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de Ética e Relações Interpessoais. Aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Muita gente linda. São Francisco de Assis, do Piauí, São José do Peixe, Juazeiro do Piauí, Jatobá do Piauí. Abraço carinhoso. Alunos que acompanham pelo IPTV, pelo canal do YouTube, gente linda, maravilhosa, inteligente, competente, futuros técnicos em informática que hoje terão uma aula excelente sobre qual é o assunto, qual será a nossa temática de hoje. Olha só, turma. Códigos de ética na área da informática. Nós estamos numa série de aulas sobre a dimensão ética da informática, do curso de informática, da área da informática, da profissão informática. Na aula passada, nós falamos sobre diversos assuntos relacionados à ética. E eu falei para vocês que hoje nós conversaríamos sobre o código de ética na área da informática. Na aula passada, a gente aprendeu o que são códigos de ética. Códigos de ética. Vou colocar assim, tá bom? Para a gente ganhar espaço. Códigos de ética profissionais, que são os códigos de ética de uma profissão, e os códigos de ética empresariais, que são de empresas. Hoje, ao estudarmos os códigos de ética profissionais, código de ética, perdão, da área da informática, nós estamos estudando um código de ética profissional que regulamenta, que orienta uma profissão, uma categoria, no caso, os profissionais da área de informática. Boa tarde, Maria Cristina, abraço carinhoso. Adílio, Adriel, meu amigo, Francisco de Oliveira, Marcicleia, Sétima Gré, Barra da Alcântara, Unidade Escolar, Firmo Rodrigues Sobreira. São 12 alunos, eu envio 12 abraços para você, Francisco de Oliveira, da Unidade Escolar Cajas e Cajazeiras do Piauí, um abraço carinhoso. O Adriel, da Unidade Escolar Dom Joaquim Rufino do Rego, de Ipiranga, do Piauí. Turma, então, o código da área de informática é um código profissional. Então, você que está se formando em técnico em informática, já sabe que a sua profissão é regulamentada e possui um código de ética. Dependendo da empresa onde você for contratado, além do código de ética profissional, você também terá, não é, acesso ao código de ética empresarial da empresa, as condutas, as normas. Algumas empresas utilizam o termo as políticas da própria empresa. Então, você terá acesso a diversos documentos que vão orientar, vão pautar, nortear o seu comportamento profissional, a sua postura profissional como colaborador técnico em informática, tá bom? Olha só, 2 objetivos. Conhecer o código de ética da informática. Vamos conhecer hoje. É curto, são poucos artigos, mas muito significativos.
e refletir sobre o sistema de valores que deve ser referência para o técnico em informática no seu ambiente de trabalho. Nossa aula tem, olha só, 6 partes. As atividades, recordando a aula anterior, código de ética, características gerais, código de ética da informática, comentários sobre o código de ética da informática, revisão e as atividades. Maravilha, maravilha! A turma está chegando, a sala está aumentando e enquanto os alunos chegam, olha só, vamos fazer alguns exercícios para recordarmos a aula anterior. Não se esqueçam, a aula anterior nós falamos sobre códigos de ética de um modo geral. O que é esse documento tão importante para as categorias profissionais e para as empresas? Uma visão geral sobre código de ética. Primeira questão, assinale V verdadeiro, F falso. A primeira questão, ela é sobre deontologia, algo que estudamos na aula passada. Deontologia tem como objeto de estudo o dever, a obrigação, tá bom? Só para recordar. Então, vem comigo, olha só. A primeira frase diz o seguinte, primeira afirmação. Deontologia é um ramo da filosofia moral que significa ciência do dever e da obrigação. Isso é verdadeiro ou é falso? Sim, é verdadeiro. A deontologia, ela aborda o dever e a obrigação. O que nós devemos uns aos outros é o objeto, a pergunta fundamental da deontologia. Segunda, o termo deontologia foi criado para falar sobre o ramo da ética, em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. Corretíssimo, nada a questionar, tá bom? É o estudo do dever e das normas. E por falar de dever, normas e obrigação, sim, a deontologia é um ramo da ética que aborda o bem e o mal. A terceira frase, a deontologia é também conhecida como teoria do direito. E agora? Certo ou errado? Vejam bem, o objeto de estudo da deontologia é o dever. Então, ela não pode ser uma teoria do direito, ela é uma teoria do dever. Então, olha só, essa terceira frase está errada, é falsa. Qual será a sequência correta? V, V, F. Atenção, vem comigo! Aê! Resposta correta é a letra B. V, a primeira afirmativa, V, a segunda afirmativa, F, a terceira afirmativa. Para você que acertou. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10. Com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Vamos seguir adiante. Atenção, turma. Vamos à segunda questão. As questões estão parecidas, mas não são as mesmas da aula passada. Eu mexi nas alternativas. Então, vem comigo. Segunda. Segundo o filósofo Immanuel Kant, a perfeição moral só pode ser atingida por, aí das opções, práticas religiosas, obediência, adesão à ideologia política, uma livre vontade. Vamos recordar o pensamento de Immanuel Kant sintetizado sobre deontologia. Immanuel Kant diz o seguinte, que quando você age por dever, a sua ação tem um valor moral. Quando você age por dever, quando você sente que tem o dever de agir
em função do próximo. Por exemplo, aqui tem uma pessoa e aqui há uma senhora que precisa atravessar a rua e essa pessoa, ela se pergunta, devo ou não devo ajudá-la? E ela decide, devo. A ação dessa pessoa, ela possui um valor moral. Por quê, professor? Porque ela agiu por dever. Após uma reflexão racional, ela decidiu que deveria agir em prol, ajudando a senhora a atravessar a rua com seu pacote de compras. Mas Immanuel Kant diz que o agir por dever, por si, certo? Ele não representa a perfeição moral. A perfeição moral ela só pode ser atingida se a pessoa agir por dever por livre vontade, na sua liberdade. Ou seja, quando eu penso devo ou não devo, nenhuma força externa está me conduzindo à minha ação. Por exemplo, uma pessoa religiosa, aqui tem a religião. Vou colocar aqui uma cruz do cristianismo. Agora quero ver quem vai me perseguir aqui. Cristianismo. Aí o cristianismo diz o quê? Se você fizer o bem, você vai para onde? Você vai para o céu. Então a pessoa, ela não vai agir por livre vontade. Ela vai ajudar a velhinha, porque assim ela vai para o céu. E se ela não ajudar, ela vai para o inferno, queimar eternamente nas fornalhas ardentes do inferno. Então, olha só, quando a minha ação ela não é livre, não parte da minha liberdade, mas tem uma força externa, isso não é perfeição moral. Eu não quis agir assim, digamos assim. Eu não fui livre para agir. Eu não fui desinteressado. Eu fui interessado. Eu não estava preocupado com a situação daquela senhora. A minha preocupação, o foco era em mim. Eu quero ir para o céu, vou fazer o bem. Percebe? Então é por isso que práticas religiosas não nos levam à perfeição moral, à obediência a uma religião, a um partido político, a uma ideologia. Não nos levam à perfeição moral, tá bom? Por quê? Porque somente a livre vontade, quando nós agimos por dever, fazemos o correto na nossa liberdade, é que nos leva à perfeição moral. A perfeição moral, eu faço o correto porque eu sou movido por mim próprio, eu próprio, a agir para fazer o correto, tá bom? Então, a segunda questão, ó, somente a livre vontade, somente a livre vontade é que nos faz alcançar a perfeição moral, segundo esse que para muitos é o maior filósofo da história, Immanuel Kant. Ele morava numa cidade na Alemanha e ele era tão rigoroso, ele era tão metódico, que ele tinha os seus próprios horários e seguia à risca. Primeiro, ele nunca deixou a cidade onde ele morou. Ele nasceu, viveu e morreu na mesma cidade, nunca saiu daquela cidade. Segundo, ele mantinha os mesmos horários sempre para passear na rua, para fazer compra no mercado. Ele fazia tudo sempre na mesma hora. Tanto que, quando as pessoas encontravam Kant na rua, elas aproveitavam para acertar os seus relógios. Bom, agora é meio-dia, que é a hora que ele vai para o mercado, digamos assim. As pessoas acertavam o seu relógio. Agora vamos para a reflexão deontológica na área da profissão, tá bom? Vamos lembrar que a deontologia, ela faz uma reflexão sobre a profissão, sobre as relações profissionais e também sobre a clientela. E para cada uma dessas três áreas, a profissão, as relações profissionais e a clientela, a deontologia, ela possui, olha só, ela possui uma norma fundamental para orientar essa reflexão, essa conduta, tá? Então,
Na área da profissão, vocês recordam muito bem que na área da profissão, a norma fundamental da deontologia é essa daqui, ó. Zelar com sua competência profissional e honestidade pelo bom nome ou reputação da profissão exercida. Daqui a pouco eu chego nela. Por que que a letra A está errada? A letra A e a letra B, elas estabelecem uma reflexão, a norma fundamental, em relação à clientela, em relação ao cliente, certo? O profissional, ele deve executar integralmente o serviço conforme o combinado, certo? É a norma fundamental da deontologia na área da clientela. Aliás, são 3 na área da clientela. É a execução integral do serviço, o preço justo e o sigilo profissional, tá bom? Então, executar o serviço integralmente conforme o combinado é da clientela. E a lealdade e a solidariedade profissionais, evitando críticas levianas, competição e concorrência desleal, aqui é da área das relações profissionais, tá bem? Na área das relações profissionais, o profissional ele deve zelar pela lealdade, pela solidariedade, ou seja, o espírito de equipe. Lembrando que sim, há um limite para essa lealdade e solidariedade na empresa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Então, a resposta é a letra D. Zelar com tua competência profissional, certo? Com a qualidade do teu serviço e tua honestidade pelo bom nome ou reputação da profissão exercida, tanto pelo seu bom nome e pela sua reputação, como pelo bom nome da profissão e a reputação da profissão exercida. Para que, por exemplo, as pessoas, você é um assistente social e você é muito competente e honesto no desempenho da atividade de assistente social. As pessoas, vendo o teu serviço, vão dizer, olha, os assistentes sociais, eles trabalham muito bem. Pelo teu exemplo, toda uma categoria é beneficiada no que diz respeito à reputação. Da mesma forma, por exemplo, usando um problema atual que são os motoristas de aplicativo. Muitos cancelam corridas, maltratam os clientes, se vestem muito mal. Alguns maus motoristas de aplicativo estão fazendo com que a reputação dessa profissão seja abalada, tá bom? Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Quarta questão, olha só. Qual é a norma fundamental da deontologia na área das relações profissionais? Eu vou logo afastar o que não é, tá bom? Letra B e letra C, nós já sabemos que fala da relação com a clientela, está bem? Não é na área das relações profissionais. Aí vamos agora, olha só, para a letra D. Sabemos que a letra D, pela questão anterior, olha só, sabemos que aqui fala da profissão. Zelar pelo bom nome e a reputação da profissão. Então, olha só, a resposta ela vai ser a letra A de avestruz, não é? Qual é a norma fundamental da deontologia na área das relações profissionais? Lealdade e solidariedade profissionais, evitando críticas mentirosas, que sejam levianas, competição e concorrência desleal. Lembrando que a lealdade e a solidariedade têm um limite, e o limite é a
verdade e a justiça. Eu não posso, em nome da lealdade e da solidariedade, eu não posso, olha só, em nome da lealdade e da solidariedade, eu não posso acobertar erros que estejam acontecendo na empresa. Eu preciso ser, olha só, uma pessoa comprometida com a minha organização, com a minha empresa. Se alguém está sabotando a empresa, essa pessoa precisa ser corrigida e eu não posso esconder esse erro. Alunos e alunas, queridos, queridas, maravilhosos, maravilhosas, já passamos das atividades. Vamos agora recordar um pouco sobre códigos de ética. Nós sabemos que código de ética é um documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou de uma determinada empresa. Olha só, quando o código de ética é empresarial, ele está abordando as normas que regem o funcionamento de uma empresa. Olha só, quando o código de ética é profissional, ele está falando sobre uma profissão. Ele regula as normas, as condutas de uma categoria profissional. Por exemplo, o Código de Ética de Medicina, o Código de Ética Médica. Ele é um código de ética empresarial ou um código de ética profissional? Coloca no chat, atenção, dou-lhe uma. Atenção, dou-lhe duas. Olha só, exatamente. É um código de ética profissional, porque ele regula, está bem? Ele regula uma profissão específica, no caso, a profissão de medicina. Com relação ao código de ética empresarial, muitas vezes, uma comissão na empresa é formada para formular esse código, ou, o que é mais recomendável, o conjunto de funcionários conversam sobre esse código. Em relação ao código de ética profissional, geralmente, o conselho de ética da profissão, que é formado por profissionais notáveis dessa profissão numa região, num país, esse conselho de ética, ele define o conteúdo do código de ética. Eles são escolhidos, os membros do conselho de ética, e eles recebem um voto de confiança da categoria para elaborar esse código de ética. Vamos recordar também a questão do objetivo geral do código de ética. Então, já sabemos, não é? Se o código de ética ele busca expor os princípios de uma determinada profissão ou empresa, é mais do que óbvio que o objetivo geral, o objetivo maior, o objetivo principal de um código de ética é fixar, olha só, fixar a forma pela qual o colaborador deve conduzir o seu exercício profissional, tanto em termos de categoria profissional, como em termos de empresa onde trabalha. Daqui a pouco, código de ética da informática. Olha só, o código de ética ele também serve para orientar a sociedade sobre o que deve esperar e exigir de determinada profissão ou empresa. Por exemplo, olha só, pelo Código de Ética da Informática, eu, um leigo em termos de medicina, pelo Código de Ética de Medicina, eu, um leigo na área, eu posso, ao ler, perceber quais são os deveres do médico ao atender o meu filho, a minha esposa, um parente meu. Percebe, então? Eu consigo perceber, por exemplo, se houve negligência, se houve, certo, má vontade, etc. Então, eu posso exigir, olha, você não foi fiel ao Código de Ética Médica, eu vou denunciá-lo, você médico, ao Conselho de Medicina. Olha só,
O advogado, ele não pode, por exemplo, prejudicar o seu cliente. Já pensou? Você contrata um advogado para defender um interesse seu, uma disputa judicial, e esse advogado trabalha contra você? Não pode. O Código de Ética diz que o advogado não pode prejudicar o cliente. Da mesma forma, o médico não pode, ele não pode debilitar a saúde de um paciente. Ele não pode, por má vontade ou por falta de conhecimento na área, ele não pode passar por um remédio que leve uma pessoa a morrer. Se acontecer isso, ele vai ser julgado por um tribunal formado pelos membros do Conselho de Ética. Da mesma forma, um jornalista ele não pode revelar as fontes da notícia. Vamos supor que um jornalista de uma grande empresa de comunicação do Brasil, ele publica uma notícia em que denuncia escândalos de corrupção num órgão público. Essa notícia, ele conseguiu as informações por meio de uma fonte privilegiada nesse órgão público, ou alguém que fiscalizou, uma comissão de auditoria. Bom, então ele faz a denúncia, a notícia chega ao conhecimento do grande público. Os membros desse órgão dizem, é mentira, e nós queremos processar a pessoa que lhe disse isso. Queremos processar quem lhe passou essas informações sobre a empresa. O jornalista, por motivos éticos, ele não pode revelar quem foi a fonte. Você não pode pressionar um jornalista para dizer, quem foi que lhe disse isso? Quem foi que lhe deu essa informação? O jornalista, ele não pode revelar a sua fonte. Antes de um jornalista publicar uma matéria num jornal, veicular uma reportagem na televisão, ele consulta a direção da empresa e fala, olha, a fonte é sigilosa, eu não posso revelar e eu preciso do apoio da empresa para veicular essa reportagem. Então, o dono da empresa vai dizer sim ou não. Olha, você pode colocar a reportagem que a gente te dá uma segurança. Inclusive, se a pessoa que foi atingida na reportagem quiser processar o jornalista, a empresa tem por obrigação ética de pagar a indenização se perder o processo. Então, quem vai bancar a notícia são os donos do negócio, do jornal, do canal de televisão, tá bom? Mas as fontes, elas nunca podem ser reveladas. É como o padre não pode revelar o segredo da confissão, mesmo que nesse segredo da confissão alguém tenha confessado um assassinato, um homicídio, um grande desfalque numa empresa, tá bom? Outra coisa, o Código de Ética, ele não é uma lista do certo ou errado. Ele é uma orientação sobre postura profissional. Não é assim, é certo fazer isso, é errado fazer aquilo, é certo fazer isso, é errado deixar de fazer aquilo. Não, ele vai orientar a tua postura profissional. No caso da informática, por exemplo, um princípio do Código de Ética da Informática, uma conduta perfeita, ilibada. Ou seja, por exemplo, você não pode comprar um software pirata. É contra a ética da área de informática. Tá bom? Olha só, objetivos específicos, só para a gente ter uma ideia, ó. Tá bom? Especificar os princípios, ou seja, mostrar o rosto da profissão ou da empresa para a sociedade, que é o nosso rosto. Ó. Nós somos assim e é assim que você deve nos enxergar. Tá bom? Documentar quais são direitos e deveres do profissional, dar os limites. Olha que interessante, ó. O Código de Ética, ele vai especificar os limites das relações que o profissional deve ter com os seus colegas e com os clientes pacientes. Por exemplo, ontem um aluno, ao terminar a minha aula numa escola, um aluno pediu para mim uma carona para ir para casa. Eu disse, não, é antiético um professor dar carona para um aluno. Sinto muito e não dei a carona, porque não seria certo, correto dar carona para alunos ou aluna
para ir para casa. O professor não pode ter esse nível de intimidade com o aluno. É a questão ética. A ética, gente, ela está relacionada com o bom senso. Ontem eu apliquei uma prova nessa mesma escola. A minha sala tem ar-condicionado, está bem? As portas ficam fechadas. Quando o número de alunos diminuiu e ficaram apenas 3 meninas na sala, o que foi que eu fiz? Eu fui até a porta da sala, eu abri a porta e deixei a porta aberta. E elas perguntaram, professor, o senhor vai deixar a porta aberta? Eu falei, sim, porque é uma questão de ética, eu não posso ficar numa sala trancada com 3 alunas. As pessoas precisam, ao passar diante da sala, ver que vocês estão realizando uma prova e que eu estou sentado na minha mesa. É uma questão ética. Então, a ética, gente, ela é muito ligada à noção. Pessoas sem noção, elas não têm a ética. Você tem que ter uma noção, não é? Uma noção do que é certo, do que é errado, tá bom? O Código de Ética também vai explicitar a importância do sigilo profissional, essencial em muitos casos. E, olha só, continuando, o Código de Ética, ele vai estimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em práticas particulares. O que isso quer dizer? Um técnico em informática que agiu errado, está bom? Esse técnico informático que agiu errado, ele não pode comprometer, ou não deveria comprometer, a imagem de toda a categoria profissional. Então, a reflexão vai partir de um todo, a partir de práticas particulares, sem comprometer toda essa categoria, tá bom? Também, defender o respeito aos direitos humanos. Turma, direitos humanos é essencial, tá bom? Direitos humanos é essencial na prática profissional. Esqueça essa história que programas policiais criaram de falar que direitos humanos protegem bandido. Para começar, direitos humanos não é uma pessoa, não é um órgão, é uma ideia que sempre existiu na humanidade e que hoje é documentada legalmente. Então, direitos humanos é para defender o direito das pessoas, dos seres humanos, em diversas situações, tá bom? Delimitar e especificar o uso da publicidade em cada área e também, por que não, abordar a questão da remuneração e dos direitos trabalhistas são os objetivos específicos do Código de Ética. E agora sim, você, técnico em informática, futuro técnico em informática, agora vamos conversar, olha só, sobre o Código de Ética da Informática. Preparados? Preparados? Já estão se visualizando nesse ambiente? Então vem comigo. Olha só, turma, não podemos falar de Código de Ética da Informática sem falarmos na Sociedade Brasileira de Computação, SBC. Há mais de 40 anos, trabalhando em prol da computação no Brasil. Porque foi justamente a Sociedade Brasileira de Computação que, olha só, que formulou o Código de Ética que veremos daqui a pouquinho, tá bom? Vamos voltar. Vamos falar um pouco sobre a SBC e a sua importância para a área da computação da informática no Brasil. Olha só, turma, a SBC é uma sociedade sem fins lucrativos, científica, fundada em 1978, tá bom? Ela reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e também entusiastas, ou seja, apoiadores da área de computação e informática do Brasil. Então, para que existe
qual é a função da Sociedade Brasileira de Computação, ao qual vocês vão se filiar daqui a alguns meses. Olha só, fomentar, ou seja, estimular o acesso à informação e cultura por meio da informática. Promover a inclusão digital, incentivar a pesquisa e o ensino em computação no Brasil, contribuir para a formação do profissional da computação, tudo isso com responsabilidade social. Atualmente, o presidente é o professor Raimundo José de Araújo Macedo, da Universidade Federal da Bahia, e o vice-presidente é o professor André Carlos Ponce de Leão Ferreira de Carvalho, da Universidade de São Paulo, a USP, tá bom? Continuando, olha só. A Sociedade Brasileira de Computação, ela possui algumas finalidades. Nós sabemos a função, não é? A missão. Basicamente, as finalidades estão aqui. Só que nós vamos agora ver mais detalhadamente. Então, olha só. Primeira finalidade ou missão da Sociedade Brasileira de Computação. Olha só. Incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em computação no Brasil. Olha só. Incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento em computação no Brasil. Ou seja, fomentar a informática no Brasil. Incentivar, fomentar, tá bom? Segunda, olha só que interessante a segunda. Zelar, vejam bem, zelar. Só um minutinho, deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. Zelar pela preservação e pelo aprimoramento do quê? Primeira, a palavra interessante, o verbo, ó, zelar. Ou seja, dar uma atenção cuidadosa, carinhosa. Aprimoramento do espírito crítico, responsabilidade profissional e personalidade nacional da comunidade técnico-científica que atua no setor de computação no país. Então, olha só, a comunidade científica, técnico-científica em computação do Brasil, ela deve zelar pelo seu espírito crítico. Esse zelo pelo espírito crítico é um dos motivos de haver um código de ética, responsabilidade profissional. Todo profissional em informática, ele tem uma responsabilidade com sua profissão e a personalidade nacional, né? A visão, o rosto que a comunidade técnico-científica apresenta para o Brasil, qual rosto possui, tá bom? Olha só, nós já tivemos então, vamos agora para a terceira. Olha só ajeitar aqui a numeração. Aqui é a terceira, aqui é a quarta. Deixa eu ver aqui se tem que consertar os outros, só essa. Olha só, então, terceira finalidade, vem comigo, ó. Manter-se permanentemente atenta à comunidade de informática do Brasil, atenta ao quê? A política governamental que afeta as atividades de computação no Brasil, no sentido de assegurar a emancipação tecnológica do Brasil. O Brasil precisa ser um país que saia da periferia do mundo tecnológico e que se encaminhe para o centro. Por exemplo, Israel. Israel é hoje a maior nação em número de startups, que são empresas que investem em tecnologia no mundo. E grandes empresas estão emigrando, né? Estão indo instalar-se em Israel, basicamente em Tel Aviv, que é a capital econômica de Israel. Por quê? Porque os israelenses, no caso, os israelenses, eles investem
bastante em tecnologia. Tem que escrever a palavra Tel Aviv aqui. Pronto. Tel Aviv, que é a capital econômica de Israel. Eles investem bastante em tecnologia. Israel está se emancipando tecnologicamente na comunidade mundial, os israelenses. E quando eu falo israelenses, são, olha só, são os residentes do Estado de Israel. Então, quando eu falo israelense, eu falo em judeus, em muçulmanos e em cristãos, certo? Todos são israelenses, se residem no Estado de Israel e têm nacionalidade, certo? Daquele país. Porque muita gente pensa que Israel é formado apenas por judeus. Não, tem muçulmano e tem cristão também em Israel, embora judeu seja a maior comunidade de Israel, tá bom? Então, olha só, o Brasil ele precisa sair da periferia e buscar o centro. Ele precisa virar não um coadjuvante, mas um protagonista da informática. Então, a Sociedade Brasileira de Computação, ela vai fiscalizar as políticas governamentais na área de computação para assegurar que o país, né, siga rumo ao protagonismo. O Brasil, nessa semana, ele está começando a utilizar, por exemplo, a banda 5G, que permite uma internet muito mais rápida, tá bom? Quarta finalidade, olha só, promover por todos os meios academicamente legítimos, olha a expressão, turma, academicamente legítimos, através de reuniões, congressos, conferências e publicações, o conhecimento, informações e opiniões que tenham por objetivo a divulgação da ciência e os interesses da comunidade da computação. Ah, eu gosto de informática, eu vou montar um canal de informática e vou conseguir muitos seguidores. Veja bem, um canal nessa plataforma de vídeo sobre informática não significa que você está utilizando um meio de comunicação academicamente legítimo. Isso vale para todas as áreas. Não é porque um padre tem um canal no YouTube que ele é um grande teólogo. Não é porque um pastor tem um canal no YouTube que ele se torna uma referência da teologia cristã no Brasil. Vejam bem, muita gente está falando em nome da teologia, por exemplo, cristã, sem ter o reconhecimento acadêmico para fazer isso. E o que é pior, pessoas estão tendo acesso a uma plataforma de comunicação e estão começando a dizer o que é certo, o que é errado na teologia, o que é certo, o que é errado na filosofia, na informática. O único local em que nós discutimos essas questões de forma legítima é na academia, é na universidade. Quer ser um grande teólogo, falar sobre a Bíblia, falar sobre assuntos relacionados ao estudo do fenômeno Deus, estude. Faça um curso de teologia, faça um mestrado, um doutorado, publique uma tese, aí você vai estar academicamente legítimo para conversar sobre a temática. Agora, você, só porque você tem uma opinião sobre um assunto, isso não lhe faz referência em nada, tá bom? Então, a Sociedade Brasileira de Computação, ela tem essa preocupação, certo? O único meio legítimo para se discutir questões de informáticas é a academia, é a universidade. Se eu quiser comunicar o conhecimento científico de informática num canal de YouTube, tudo bem, eu posso comunicar, mas eu preciso, certo? Se eu não tenho essa comunicação, se eu não tenho uma academia que legitime o meu pensamento, eu preciso buscar essa legitimação da academia, tá bom? Bom, antes de se fazer o Código de Ética da Informática,
a Sociedade Brasileira de Computação, ela criou uma comissão de ética. Olha só, uma comissão de ética que, veja bem, teve algumas atribuições antes de criar, certo? Antes de criar, de construir o Código de Ética. Olha só, vem comigo. A Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Computação, ela se reuniu em 2013 para elaborar o Código de Ética. Só que ela não tem apenas essa função. Lembra do início da aula? A Comissão de Ética, ela também faz, certo, uma apreciação das condutas profissionais, indicando o que é certo, o que é errado, e muitas vezes fazendo um tribunal, ou seja, julgando ações que são consideradas erradas por alguns profissionais dessa categoria profissional. Olha só, a Comissão de Ética é um órgão soberano. O que ela diz é a palavra final, em termos de fiscalização, julgamento e deliberação no que se relaciona à obediência e cumprimento do Código de Ética. Além de elaborar o Código de Ética, essa Comissão de Ética, ela vai definir se, por exemplo, alguém negligenciou o artigo 1º do Código de Ética, contribuir para o bem-estar social, promovendo sempre que possível a inclusão de todos os setores da sociedade. Se algum profissional da área de informática negligenciou esse artigo, quem vai dizer se houve ou não essa infração é a Comissão de Ética. Por falar nisso, vamos falar sobre algumas finalidades da Comissão de Ética. A primeira, olha só, finalidades da Comissão de Ética: zelar pela ética do exercício profissional, fazendo observar as normas do Código de Ética da Sociedade Brasileira de Computação para o profissional de informática, que prevalecerão sobre quaisquer outros. Eu só quero voltar, abrir um parênteses, eu quero voltar aqui para o slide anterior. Quando eu falei da questão do academicamente legítimo, eu esqueci de citar uma categoria de estudiosos, tá bem? Eu falei assim, que a pessoa ela deve estar ligada à universidade para ser academicamente legítimo. Só que, claro, nós temos aqueles estudiosos, certo? Freelancers, digamos assim, uma pessoa que se interessa pela área, estuda bastante e ela se torna um expert. Por exemplo, eu posso não ter o curso de informática, mas eu posso ser um expert em informática, eu posso ter notório saber em informática, eu estudo bastante, eu pesquiso artigos científicos, tá bom? Só para não passar a impressão de dar arrogância acadêmica, de achar que só quem passou pela faculdade, certo? É que é a pessoa que pode produzir ciência, tá bom? Claro que o normal é o caminho acadêmico. Mas se você for uma pessoa estudiosa de fato, comprometida com esses estudos, lê bastante, você se torna um expert, mesmo não tendo diploma de graduação, mestrado, doutorado, está bem? Você pode tornar um expert. O normal é que uma pessoa se torne um expert no assunto após 10 anos de dedicação exclusiva. Então, eu não fiz faculdade de informática, mas por 10 anos eu estudo bastante sobre o assunto, eu me torno um expert. Isso vale também para o que eu falei sobre a teologia, tá bom? Certo? Não é necessariamente você precisa ter um curso de teologia reconhecido, mas se você é dedicado aos estudos e se torna um expert, claro que você tem um valor na comunidade científica, tá bom? Só para ficar claro que eu posso ter deixado a impressão da arrogância acadêmica. Só quem passa pela faculdade é que pode dar opinião sobre o assunto. Não é verdade. Nós temos os experts nos assuntos, tá? Fechou o parêntese, peço desculpa pela arrogância acadêmica. Voltamos à nossa aula, tá bom? Olha só, funcionar como órgão judiciante, ou seja, juiz, em litígios que tenham por objeto
o exercício profissional da informática. Certo profissional de certa empresa, ele instalou um software pirata na empresa, tá bom? Ele será julgado por essa ação antiética, tá bom? E a própria empresa, uma empresa, ela não pode ter um software pirata. Uma empresa reconhecida, ela precisa ter softwares licenciados, tá bem? Eticamente falando. Olha só, oferecer assessoria técnica sobre a conduta ética na área da informática. Então, uma regional, certo, da Sociedade Brasileira de Computação, quer iniciar uma reflexão, um debate sobre a ética, pode chamar membros da comissão de ética para dar essa assessoria também. Olha só, a sociedade em geral, uma palestra, uma comunicação num congresso, pode-se convidar um membro da comissão de ética para falar sobre a conduta ética na informática. Autoridades públicas, um debate numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa sobre a ética na informática. Chamar membros da comissão de ética é interessante. Também é função da comissão de ética, olha só, divulgar o código de ética e seus princípios, de forma a esclarecer à sociedade seu papel na regulação de normas éticas aplicáveis ao exercício profissional da informática. Também promover a qualidade do exercício profissional na área de informática e a defesa da sociedade contra o mal profissional. Esse ponto 5 é muito interessante, gente. Como toda profissão, existem os mal profissionais. Pessoas que não zelam pelo bom nome e pela reputação da profissão. Falei com vocês agora há pouco sobre o problema notório de motoristas de aplicativo, certo? Um bom número de maus profissionais dessa profissão de motorista por aplicativo está sujando a reputação de toda uma categoria. Na área da informática, também precisamos defender a sociedade contra o mal profissional. Turma, nem todo mundo possui um grande conhecimento na área da informática. Quando eu contrato o serviço de um técnico de informática, eu estou dando um voto de confiança para ele sobre o caráter dele. E eu vou esperar que ele seja honesto comigo. Ele veja, por exemplo, só um exemplo aqui, tá bom? Não é exatamente o que vocês fazem. Um técnico em computação que conserta computadores. Ele, então, eu contrato o serviço dele para ele consertar o meu notebook. Eu estou confiando na boa índole, no caráter da pessoa, que ela não vai me enganar. Se ela perceber que é só uma peça mínima que deve ser ajeitada, ele vai dizer, olha, é só essa peça. Ele não vai dizer, olha, troca isso, aquilo outro. Quem tem carro em oficina sabe bem do que eu estou falando. Você chega com o pneu furado e tem que trocar o motor, troca a bomba de gasolina, troca sistema de freios, embreagem. Eu tenho um mecânico de confiança, que de fato é bem honesto. E uma vez eu fiz um teste, eu fiz um orçamento numa empresa sobre um problema que havia na embreagem do meu carro. O orçamento que essa empresa me fez, não posso dizer o nome, mas eu poderia dizer, foi de quase R$1.000. Eles inventaram um monte de problema. Quando o meu mecânico olhou meu carro, R$70 a peça, R$30 o serviço. De 1.000 para 100. Então, tem muito mal profissional em todas as profissões. A comissão de ética vai proteger a sociedade contra esses maus profissionais, tá bom? Temos mais algumas coisas, olha só, tem mais 2 páginas ainda, tá? Receber, processar, julgar representações por infração ao Código de Ética, diz o artigo 2º, é a competência da comissão de ética, ó. Atuar como mediador de disputa entre cidadãos, profissionais e empresas de informática,
sempre que solicitada. Então, nós vimos agora há pouco as finalidades, agora estamos nas competências. O que a comissão de ética pode fazer? Ela pode também, olha só, aprovar súmulas da jurisprudência firmada, deliberar sobre sua alteração e cancelamento, mediante proposta formal de qualquer de seus membros ou do seu presidente. Então, essas primeiras 3 competências da comissão de ética indicam que ela tem uma autonomia para julgar infrações ao Código de Ética, para julgar também recursos, e que ela tem também o poder de atuar como mediador, disputas entre cidadãos e os profissionais de informática e empresas de informática. O que isso quer dizer? Se eu me sentir lesado por um técnico de informática, eu tenho que recorrer à Comissão de Ética da Sociedade Brasileira de Computação. Eu recorro a ela e ela vai ser o mediador, tá bom? Mais algumas competências, olha só. Solicitar ao Conselho aprovação de medidas e providências a serem aplicadas aos infratores das normas estabelecidas no Código de Ética, ou seja, uma pessoa cometeu uma infração, um profissional da informática cometeu uma infração contra o Código de Ética, a Comissão de Ética vai julgar e ela vai deliberar, olha, ele realmente cometeu uma infração contra o Código de Ética da Informática, certo? Nós recomendamos, eles recomendam, certo, ao Conselho Geral da Sociedade Brasileira de Computação o devido encaminhamento da infração e a devida punição, advertência ou exclusão da categoria profissional, tá? Essas são as finalidades e as competências do Código de Ética. Daqui a pouco, nós iremos falar na próxima aula, daqui a pouquinho, sobre os artigos do Código de Ética. Agora nós vamos ao prato principal, conversar sobre o Código de Ética. Não saiam daí, é um intervalo curto, pouquíssimos minutos. Quando voltaremos nesse slide, vamos conhecer o Código de Ética da área da informática. Agora vamos ao prato principal. Até daqui a pouco. Tchau.